Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para você. E nós vamos falar hoje na verdade, esse capítulo todo, o capítulo 5, vai falar das regiões diencefálicas, certo? Então, a gente vai começar falando com o tálamo. Então, o tálamo é uma estrutura que pesa mais ou menos 20 gramas, é uma estrutura diencefálica par, ou seja, tem do lado direito e do lado esquerdo. É um sítio de relevo, ou seja, vai ser a estação da maior parte das vias sensitivas. Localizado a ambos lados do terceiro ventrículo, e ele vai ter a função básica do tálamo, ele vai conectar várias áreas, ou seja, tem conexões com o hipotálamo, com o cerebelo, com a corteza, com a médula, com o globo pálido e com o corpo estriado, certo? Ele também vai ajudar na regulação das atividades autônomas, certo? Isso é importante. A dimensão rostro-caudal tem mais ou menos 40 milímetros, né? E de anchura tem 20 milímetros. A irrigação do tálamo é dada pela coroide anterior, cerebral posterior, comunicante anterior, cerebral médio. O drenagem venoso é pelo seno sagital, tá? E aqui o drenagem linfática é dado pelo líquido cérebro raquídeo ou líquido cérebro espinal, também conhecido como licor, tá? Pode ser chamado licor ou líquido cérebro raquídeo ou líquido cérebro espinal, tudo a mesma coisa. Então, dentro da embriologia, eu falei que a gente vai falar das estruturas diencefálicas, a gente tem que entender o quê? Que o diencéfalo, ele nasce do prosencéfalo, e o prosencéfalo também vai dar origem ao telencéfalo. O telencéfalo dá origem aos hemisférios cerebrais. O prosencéfalo dá origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, e o diencéfalo vai dar origem ao tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo, hipófise e terceiro ventrículo. Vocês veem que tudo que tiver tálamo no nome é uma estrutura diencefálica. Tálamo, subtálamo, hipotálamo, hipotálamo, todas elas são estruturas diencefálicas. O que eu tenho que lembrar é que a hipófise é diencefálica e o terceiro ventrículo também é uma estrutura diencefálica, certo? Então a gente vai ver as funções do tálamo. Dentro das funções do tálamo, o que a gente tem? O tálamo é uma estação de sinapses, ou seja, a gente já sabe que a maior parte das vias sensitivas vão passar por ele. É uma integração das vísceras também. Ele tem integração das vias sensoriais. O estado de alarma, o estado de alerta, ele está presente aqui também, né? Ele participa do estado de alerta. Também participa dos processos de memória, então tomara que o tálamo de vocês esteja bem ativado nesse momento. E também a gente vai ver que o tálamo ele guarda relação com as emoções e ele tem algum tipo de influência sobre o córtex motor também. Então, dentro das conexões que eu tenho, o tálamo se conecta com várias estruturas, como a gente já viu antes. Então, o que acontece? Primeira coisa que vocês têm que entender é que o tálamo ele se conecta com todo mundo e com ele mesmo. Porque lembre que eu tenho um tálamo do lado direito, um tálamo do lado esquerdo, e eles estão unidos através da comissura intertalâmica, certo? Que é essa região aqui. Deixa eu pegar meu lápis para vocês verem aqui, ó. Então, isso aqui é a comissura intertalâmica, porque ela está ligando os dois tálamos, certo? Isso é importante. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai começar a ver as relações do tálamo com algumas vias. Então, por exemplo, assim, ó, a via sensitiva de tronco e a via sensitiva das extremidades, elas vão se relacionar com o tálamo através do núcleo ventroposterolateral do tálamo, tá? Então, núcleo ventroposterolateral do tálamo, ele vai guardar a relação tanto das vias sensitivas de tronco quanto as vias sensitivas das extremidades. Quando eu falo extremidade, eu odeio esse termo extremidades. Aqui na Argentina usa muito, tá? Em Cuba, o pessoal tinha repúdio, porque o pessoal dizia que quem tem extremidade é cavalo, o ser humano tem membros, tá? Então, pronto. Mas aqui eu sei que o pessoal usa muito extremidade, tá? Então, o que acontece? Das vias sensitivas, as informações vão ser levadas através do asa espinotalâmico para o núcleo ventroposterolateral. E das vias sensitivas dos membros, ou seja, superiores e inferiores, vai pela cinta de Reil média, tá? Esse CR1/2 significa cinta de Reil média. Certo. Pronto. Aqui a gente vai ver o seguinte, as relações do tálamo com a via óptica. Então, o tálamo, o que acontece? Eu vou dar uma pausa aqui, que tem uma pessoa aqui que está me requisitando. Peraí, só um pouquinho. Stop! Peraí, pô. Só um segundo, já volto. Peraí.
Pronto, já tá. Então, continuando aqui, a gente está falando do tálamo e a relação dele com a via óptica. Então, o que que acontece? A gente tem o globo ocular, do globo ocular vai nascer o nervo óptico vai passar vai se dividir, né? Ele vai chegar no quiasma óptico, que é onde ele se divide. Quiasma óptico, cinticha óptica. E aí ele vai chegar nessa estrutura que eu falo vulgarmente tetinha, né? Vai chegar na tetinha do tálamo aqui, ó, tetinhas do tálamo. E aqui, como esse lado aqui tá, se a gente for traçar uma linha, né? Isso aqui, ó, tá mais, isso. Quanto mais para fora, mais externo, mais lateral. Quanto mais para dentro, mais interno. Então, externo, interno. Então, esse aqui é o corpo geniculado externo, tá? Corpo geniculado externo guarda relação com a via óptica. E o corpo geniculado externo faz parte do tálamo, é uma estrutura do tálamo, tá? Então, eu tenho o corpo geniculado externo, o corpo geniculado lateral, ele por aí está sendo integrada via óptica, certo? Então, pronto. Daqui, do corpo geniculado, vai a radiação talâmica posterior, passa pelo braço retrolenticular da cápsula interna e chega na área de Brodmann número 17, que é o centro da visão, né? É o centro visual primário. Aqui a gente vai ver a relação do tálamo com as vias sensitivas da cabeça e pescoço. Né? Então, as vias sensitivas da cabeça e pescoço vão ir pela via trigeminal, a via gustativa também. E aqui eles vão ser integrados aonde? No núcleo ventroposteromedial do tálamo. Núcleo ventroposteromedial do tálamo. E aí pronto. Ó, núcleo ventroposteromedial do tálamo, certo? Do núcleo ventroposteromedial do tálamo segue radiação talâmica superior e ele vai para o braço posterior da cápsula interna e para poder chegar na área de Brodmann 312, certo? Pronto. Isso aqui é a integração do tálamo com a via da cabeça e pescoço. Agora a gente vai ver o quê? As relações da via acústica com o tálamo. Então, o que que acontece? Lembrar que a via acústica ela nasce do lado do gânglio de Corte, vai ser levada a informação através do oitavo par cranial, que é o vestíbulo coclear, chega nos núcleos cocleares, vai para a cinta de Rayleigh lateral, aí vai chegar no corpo geniculado interno, o corpo geniculado interno, o corpo geniculado medial, e aí vai passar pela radiação talâmica inferior, chegando no braço, passando pelo braço sublenticular da cápsula interna para chegar na área de Brodmann número 41, que é a área de Brodmann que é responsável pela audição. Falando do tálamo, do circuito reverberante, isso aqui é um circuito que ele vai ajudar o circuito reverberante largo, ou seja, ele vai chegar no tálamo através do núcleo ventrolateral, e aí vai passar pela radiação talâmica anterior, para passar pelo braço anterior da cápsula interna e chegar na área de Brodmann 6 e 8. Pronto. Aqui, para vocês poderem entender bem direitinho essa relação do tálamo com as radiações talâmicas. Então, por exemplo, como a gente já sabe que a maior parte das vias vai passar pelo tálamo, então, olha só, vou pegar a cor mais linda do mundo, que é amarelo, né? Não preciso nem falar, todo mundo sabe que a cor mais linda do mundo é amarelo. Então, o que que acontece? Ó, chegou no tálamo, uma informação sensitiva, ela vai para cima. Que lóbulo é esse aqui que está aqui, ó, em cima? Lóbulo parietal. Por quê? Porque é o lóbulo que é responsável pelas sensações. Por isso que é um lóbulo sensitivo. Então, por isso que do tálamo daí vai para cima, então radiação talâmica superior, certo? Pronto. Se for para frente, se a radiação talâmica for para frente, eu sei que ela é uma radiação talâmica anterior. O lóbulo anterior é um lóbulo motor. Lembre que o lóbulo anterior é o lóbulo motor, porque aqui está a circunvolução, está a área de Brodmann número 4, tudo, a maior parte das coisas está relacionada com motor, com movimento, está localizado no lóbulo frontal. Então, eu sei que se for para frente, radiação talâmica anterior está relacionada com a corteza motora. Se for para baixo tem relação com o quê? Com o lóbulo temporal. O lóbulo temporal, a gente já falou que tem relação com o quê? Com a audição. Então, pronto, já sei que se for para baixo, radiação talâmica inferior, ela tem relação com as vias auditivas, certo? Pronto, e isso é importante. Se a radiação talâmica for para trás, ou seja, se ela for posterior, eu estou indo para o lóbulo occipital. O lóbulo occipital é o lóbulo que é responsável pela visão. Então, aqui o córtex visual está no lóbulo occipital. Então, logo a radiação talâmica tem que ir para trás, tá? Radiação talâmica posterior visual. Então, fica fácil para poder fazer a relação. Se eu sei
vamos lá. Se eu sei que a radiação talâmica está indo para cima, sensitiva. Para frente, motor. Para trás, visual. Para baixo, auditiva. Certo? Pronto. Simples assim. Isso aqui é bem ridículo. As relações anatômicas do tálamo, a gente vai ter o quê? Por delante, a gente tem o fórnix. Por em cima, a gente tem o corpo cachoso, né? Relação superior. A gente tem o átrio posterior e o hipotálamo inferior. E a cápsula interna ambos lados, tá? Aqui a irrigação do tálamo, né? Que vocês têm que saber sim ou sim a irrigação do tálamo, ou seja, a parte anterior dada pela coroideia anterior, a comunicante anterior também irriga o tálamo, cerebral posterior e a cerebral média, essas são as artérias que vão irrigar o tálamo, certo? Pronto. Então aqui a gente terminou o capítulo 5, que é tálamo, certo? Pronto. Maravilhoso. Vamos ver aqui.